Área, cabeçada e mais um gol do Vasco. Ah, vai tomar. Tem que ser rebaixado essa merda mesmo. Gol É inacreditável. do Vasco com 12:30. Antes de mais nada, eu preciso te explicar algumas coisas. Eu sei que esse vídeo vai sair aí para você às 7 da manhã, mas o Thiagão ainda está gravando esse vídeo no calor do momento. É 1h30 da manhã. Né? Ainda tem um pouco aqui de suco amarelo, eu estou muito feliz. Outra parada, não consegui achar o meu boné tradicional de todos os vídeos, vou gravar com a calvície mesmo aparecendo, beleza? Fechou? Então assim, eu sei que esse vídeo vai sair às 7, mas como eu estou aqui no calor do momento com a paz, tu imagina, esse sábado poderia ser terrível, em caso de derrota, em caso de empate, mas foi 5-1, então eu estou pleno, eu estou feliz. Eu tô alegre, eu tô, 22. Então, família, vem comigo assim, ó, 7 da manhã. Ah, Thiago, mas estou no trabalho. Ah, Thiago, tô... Não. Pagodão, vem comigo assim, ó. Pro Baldaço, tu viu no início do vídeo, mandando tomar naquele lugar. Que deselegante, Baldaço. Que deselegante, irmão. Vem assim, ó, pra representar o Baldaço. Calma, amor, por favor, é melhor ficar de boa. Calma, amor, por favor, mais um pouco me magoa. Um pouquinho de ciúme, mas muito... Calma, amor. Família, é pela paz, tá? É pela paz. Eu sei que, poxa, a gente poderia almejar muito mais no Campeonato Brasileiro, mas é como eu tô dizendo aqui pra vocês, cara, poderia ser muito pior. Então eu vou comemorar, assim, essa vitória, essa grande vitória do Vasco ontem contra o Internacional. Família, nesse vídeo aqui a gente não vai reagir ao Baldaço, porque de repente eu vou até gravar um outro vídeo ainda nessa madrugada. Por quê? Porque quando o Thiagão toma um suco amarelo, eu não consigo deitar e dormir. Não consigo, família. Tem gente que deita e puf, apaga. Eu não. Eu fico, Ryan, Andrés Gomes, eu avisei. Pô, o Nuno jogou uma bola ontem, tá ligado? Ficar rodando tudo, uma loucura. Então, de repente, eu vou até gravar aqui um outro vídeo, família vascaína. E assim, o que o Vasco faz com a minha vida, né? Ô, Natan, parceiro lá do grupo de membros. Ué, Thiagão, eu sou de Nova Iguaçu, tu é de quem mais? Vamos jogar uma bola, irmão. Tem uma pelada aqui pra alto nível. Falei assim pra ele, ô, Natan, tem 6 anos que eu não jogo bola. Aí, olha o que o Vasco faz com a minha vida. O Vasco ganhou, me deu paz, tranquilidade. Cheguei em casa, né, madrugada, cheguei aqui, já era meia-noite pra gravar o vídeo, pá, que eu tava lá no meu avô. Comi 4 pães. 2 com manteiga, tu bota na frigideira e depois passa um requeijão, tu tá ligado nessa parada? Fica maravilhoso. Botei 2 hambúrguer ali na airfry, queijo e comi mais 2. Ou seja, na madruga eu matei 4 pães. Ô, Natan, como é que eu vou jogar bola? Depois de, sei lá, 15 latão ainda. Comi 4 pães. Tô pesado, irmão. Não dá mais pra me correr, não. 6 anos sem jogar bola. Olha o que o Vasco tá fazendo comigo. Ai, obrigado, família. Ó, mas nesse vídeo aqui, família, tem assunto sério, tá? Eu separei aqui alguns cortes da coletiva do Fernando Diniz. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa vitória e essa paz, porque ele levanta coisas assim que eu quero questionar e quero debater aqui com vocês. Não é porque o Vasco ganhou ontem que a gente tem que, né, esquecer tudo que aconteceu, até porque é aquilo, né, a gente poderia estar almejando um algo a mais, né, uma colocação melhor no campeonato brasileiro. E claro, quero aproveitar esse momento aqui para destacar algumas atuações, até porque no nosso vídeo de pós-jogo eu não consegui, né, só berrar, zoar e sei lá mais o que eu fiz lá. E quero trazer aqui, como eu disse, né, não vamos reagir ao Baldaço, perdão, mas eu quero trazer, maravilhoso demais. Nossa, você vai me agradecer. Você vai, sei lá, você vai buscar meu telefone, você vai me buscar em outras redes sociais e vai me agradecer pelas reações do Sobis, Rafael Sobis e Renata Fã. Tu vai falar assim, caraca, Thiago, tu é diferenciado, irmão. Então chega aí, família, nesse sabadão, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Mas antes, família, reta final, realmente, né? Hoje é o quê? Dia 29, não é isso? Tá na reta final aí da Gol Black, se liga só. Olha a qualidade da parada. Tô aqui carregando meu telefone, né, para gravar aqui, ver a classificação e tudo mais. A bateria do meu telefone tava, né, 7%. Falei, opa, carregador portátil da Golcase. Família, a Golcase é sensacional. Foi a primeira vitória também no Copo Vibe.
O copo do suco amarelo tá ali. Opa, tiramos essa urucubaca, se Deus quiser agora é só vitória, família vascaína. Então, reta final, tem várias promoções nessa reta final. O nosso cupom tá dobrando para ativar R$ 99,00 e você comprando R$200 você consegue parcelar em 3 vezes sem juros. Então, você entrando aqui na Golcase pelo QR Code ou pelo link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que você vai comprar. E vai comprar um produto de muita qualidade utilizando aqui o nosso cupom Família Vasco. Família Vasco, você está fortalecendo, você vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. E não esquece da parceria aqui também. Calma, Thiagão, tu tá muito empolgado, irmão. Calma, já tem aí a semifinal pela frente, calma, relaxa. E não esquece da parceria YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. É isso mesmo, família. De repente, agora você vai até se empolgar, né? O Vascaíno não precisa de muito pra... Opa, agora é nós, é isso, campeão mundial. Pra comprar uma camisa, tudo mais, a marrom, a azul, só camisa linda do nosso Vascão. Mas de repente, pô, Thiago, eu não vou comprar uma camisa agora porque eu tô pretendendo fazer isso, aquilo. Vou comprar no Mercado Livre, vou comprar na Shopee, vou comprar na Netshoes, vou comprar na Magazine Luiza. Clica aqui no link. Ah, mas eu não vou comprar a camisa do Vasco, ou o boné que tu separou, ou o tênis que tu separou, como é que eu vou te ajudar? Vai ajudar. É só você clicar no link aqui desses sites, fazer a sua compra, você não vai pagar nada a mais, vai estar ajudando o Thiagão de alguma forma. Fechou, família? Vamos seguir a nossa resenha. Sei que eu já falei demais nesse início aqui, então eu não vou ficar... Deixa eu passar os cortes aqui do Fernando Diniz pra gente debater sobre a atuação do Vasco no dia de ontem. Se liga só. Primeiramente, boa noite. Vou começar diferente hoje, ó. Vitória Vascão com os vascaínos, tá? Só, beleza? É isso aí. E vamos parar por aqui. Em relação à tua pergunta, é o seguinte. Contra o Bahia, eu não achei que o jogo do Bahia foi um jogo animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. E se não tivesse a expulsão, o jogo provavelmente ia terminar 0-0. Não foi o mesmo time, foi um time muito... No jogo do Bahia, embora a gente tenha perdido, a mudança começou no jogo do Bahia. Não começou na conversa, no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. Não foi aí que começou. Começou no jogo do Bahia. Foi um time que jogou mais aproximado, jogou mais próximo. O Bahia praticamente não teve chance de gol. O Bahia foi um time que tinha, há 15 dias atrás, chega de 4-0 do Grêmio lá. É difícil jogar lá na Bahia. E o time estava ajustado, do Bahia. A gente teve pouca inspiração, tinha uma falta de confiança aparente no time, naquele momento. Mas o time começou a ser o Vasco de hoje no jogo do Bahia. Tanto é que terminou o jogo, já falei para os jogadores, que tinha mudado. Faltou inspiração, faltou confiança, mas voltou a ser um time que joga junto. E a gente é um time condenado a ser junto. Não adianta a gente querer jogar separado e a gente não consegue nada. Tudo que a gente faz e treina é para o time jogar muito aproximado e mais do que aproximado com uma ideia clara de ser junto, de ser um sempre depende do outro. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. A gente soube trabalhar muito bem o intervalo. Eu com os jogadores, comissão, todo mundo mobilizou muitos jogadores, que na realidade a gente nem queria que voltasse o jogo, porque o campo estava meio que impraticável e estava demorando muito, então a gente queria, tanto nós como ele queríamos que marcasse, porque não queria jogar se o campo não tivesse condições. Depois foi secando e deu para jogar futebol. Tinha umas áreas que estavam alagadas, mas a gente já jogou em campos muito piores do que o que a gente jogou hoje. Então a gente soube muito bem trabalhar no intervalo, no sentido anímico do time. E era um jogo muito importante, a gente soube decidir esse jogo. A gente soube, e tudo que aconteceu dessas 5 derrotas, até brinquei com os caras, foi um gol para cada derrota que a gente teve consecutiva. Acabamos fazendo 5 gols e tivemos mais chances ainda de fazer gol. No primeiro tempo, por exemplo, a gente teve mais 3 ou 4 chances claríssimas para fazer gol. E podíamos ter ganho até demais, por incrível que pareça. Então o time está de parabéns. O que fica, acho que, de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja falta de firmeza, de inteligência, de tudo. O que mudou então? Então não era para ser, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma, empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo, e pegamos mais ou menos 20 dias, a gente jogou 5 jogos, e o time foi mal, e perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo
querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. As manifestações, elas são legítimas, foram CT, não teve nada assim exagerado, foi uma cobrança que os jogadores souberam absorver. E separar as notícias que estavam acontecendo de coisas criadas e elaboradas pelo pessoal de fora e que não teve reflexo, o reflexo teve interno foi o contrário do que as pessoas tentaram fazer. Que eu acompanho muito pouco, literalmente quase nada das coisas que acontecem. O que me chega por outras vias, mas nunca direto. Eu não vou procurar esses assuntos, nem quando está ganhando, nem quando está perdendo. Meu foco é interno. E internamente, o time sempre foi um time muito unido, foi um time que sempre trabalhou muito e um time que merece boas coisas. E serve a lição que a gente não pode, animicamente, teve uma mudança hoje muito grande no sentido que, além da gente conseguir jogar bem taticamente, tinha uma outra energia, uma outra atmosfera, e hoje a gente foi um time que jogou junto com a torcida. A gente nem jogou contra o São Paulo, a gente até tecnicamente talvez tenha feito uma partida melhor em alguns aspectos do primeiro tempo do que hoje. Só que não tinha a mesma energia. Hoje tinha uma energia diferente nos jogadores, tinha uma energia diferente na relação da torcida com o time. E isso acho que a gente voltou de uma maneira muito rápida até essa conexão com o torcedor, e a gente espera de fato que o time saiba crescer com isso e levar isso até o final da temporada. Tá aí. Família, eu até anotei aqui alguns tópicos, né, dessa coletiva aí do Fernando Diniz pra gente debater aqui. Destaquei que ele disse que a mudança aconteceu já no jogo contra o Bahia, falou das condições ontem, né, do gramado, do jogo que mobilizou o time e tudo mais. A questão da demissão e as fake news, né, em relação ali internamente que surgiu nesses últimos dias do comportamento, postura de alguns jogadores. Assim, família, poxa, eu estou muito feliz com a vitória, mas a gente precisa ter o pé no chão, o entendimento que a gente precisa pontuar, sim, algumas coisas, tá? Por exemplo, quando o Diniz fala que a mudança já aconteceu no jogo contra o Bahia, eu entendo que é ele assumindo uma responsabilidade, tá? Eu fico muito à vontade para debater alguns assuntos em relação ao Fernando Diniz, porque eu não fico fazendo chilique, eu não fico fazendo furdunço, né? O único ponto que eu levantei aqui, e aí eu não tenho conhecimento, foi que, poxa, se os jogadores não estão comprando as ideias do Diniz, não tem o que fazer, tem que tirar. Agora, não tem nada, eu não sou a favor da demissão. Inclusive, fiquei aqui do lado dele em relação a isso, seguro o Diniz, porque faltam o quê? 5 jogos, e aí depois ver o que vai acontecer na temporada que vem. E manda uma renca embora. Então, não sou a favor da demissão do Fernando Diniz, e por isso fico muito à vontade para debater aqui alguns pontos que ele colocou. Quando ele fala ali do jogo do Bahia e compara, né, com o jogo do Internacional, é um ponto importante para a gente destacar, né, o Thiago Mendes, porque assim, eu entendo que o Vasco foi melhor em comparação ao jogo do Botafogo e do Grêmio, mas como ele disse, em termos de qualidade, né, ele até usou um termo ali que eu esqueci, cara, que não é criação, esqueci, família, depois eu posso colocar aqui na edição. O Vasco não teve qualidade, é um termo aqui que eu esqueci, que ele falou, tô tentando lembrar aqui, mas não tô conseguindo. Mas assim, por erro dele. Se ele achou que a mudança já aconteceu no jogo contra o Bahia em comparação ao Botafogo e Grêmio, é aquilo. Ele colocou um time mais leve contra o Bahia, com mais saúde, apesar de ter ali o Nuno se arrastando, que mudou, né? Foi até melhor no jogo de ontem, e colocou o Matheus França. Porque contra o Grêmio e Botafogo, ele entrou com Tietê, Coutinho, Verratti e Nuno se arrastou. Então é você assumindo um erro que as suas escolhas prejudicaram o Vasco nessas partidas. Não vou comentar sobre a condição do jogo, que ainda bem que deu tudo certo, o jogo voltou e o Vasco conseguiu vencer. A questão da demissão, já falei aqui com vocês, nunca fui a favor da demissão do Fernando Diniz, mas né, ele... como ganhou, ele chama essa bronca pra ele, não é? Era a favor da demissão no jogo contra o Bahia, até então a quinta derrota e agora não é? Não, eu nunca fui. Mas eu consigo parar, pensar, opa, a vitória ontem foi muito importante. Mas contra um time, é isso que a gente tem que debater, família. Contra um time que tem muitas dificuldades físicas. E aí, quando o Vasco encara esse tipo de time, o Vasco consegue sobressair. E ainda bem que sobressaiu no dia de ontem. E eu comentei isso com vocês no nosso vídeo de pré-jogo. Eu falei, o Internacional foi muito intenso contra o Santos e tudo mais, mas é um time que sente. Porque tem Bruno Gomes, você lembra muito bem do Bruno Gomes, o Thiago Maia já não tem aquela vitalidade toda e o Alan Patrick, não tem aquele tesão. E o Vasco conseguiu aproveitar as oportunidades, foi intenso, né? Deixou o Internacional respirar um pouco e crescer na partida ali, nos 20 minutos finais do primeiro tempo, mas o Vasco foi senhor
da partida. Senhor da partida. Concordo com ele, poderia muito bem ter dado de 8, de 7 ou até de 9, uma goleada histórica ontem em São Januário. Mas eu consigo ter esse entendimento em relação à nossa atuação, que foi muito boa, e olhar para o adversário. Por exemplo, no jogo contra o Mirassol, na terça-feira, em casa, eu sei que o Mirassol acho que está ali brigando, né, para permanecer no G4, e é um time mais leve. É um time que, pelo calendário, tem mais suco, tá com mais força, por não ter tantos jogos na temporada. Então eu quero ver como é que o Vasco vai se sair nessa partida com o Thiago Mendes, por exemplo, que foi muito bem no jogo de ontem, preenchendo espaço, dividindo na hora certa, qualidade técnica para jogar. Você destaca vários passes dele, né, que conseguiu dar seguimento à jogada e o Vasco criar boas oportunidades. Até acho que no terceiro gol, aquela bola para o Andrés Gomes não foi dele? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então foi muito bem na partida de ontem. Agora, será que contra um time mais intenso, mais físico, esse time do Vasco com Thiago e Barros vai sustentar? É uma dúvida. É um teste no jogo contra o Mirassol. Porque tudo que a gente agora for trabalhar e jogar e performar é visando a Copa do Brasil. E, por exemplo, o Flucê tem o Martinelli, o Lúcio Acosta que tá, né, ganhando confiança, tá ali, né, mostrando potencial, e o Hércules, que tem muita força. O Vasco vai sustentar os duelos contra esse time, que é mais físico. O Canóbio não vai jogar o primeiro jogo. Já é um ponto pra gente tentar, né, sobressair no primeiro confronto. Mas o Serna, sabe? A gente tem que parar pra pensar isso. Por isso que eu consigo debater com o Fernando Diniz. Porque eu não destaco aqui, eu consigo, olhar para o adversário, ter esse olhar e questionar ele de uma forma correta, sabe? Então, nesses jogos que o Vasco perdeu, eu fui muito claro aqui. Contra o São Paulo, eu tirei, porque o Vasco jogou para vencer, infelizmente a bola não entrou. Contra o Juventude, postura, Botafogo e Juventude Bahia. Contra o Bahia eu não vou dizer postura, faltou qualidade técnica, né? O Vasco não conseguiu progredir com a bola, não conseguiu trocar passes. E no jogo contra Botafogo e Grêmio, escolhas. Só que ontem deu certo. A escolha do Hugo Moura pelo Thiago Mendes, né, e colocando o Hugo Moura no banco, eu não gostei. Eu vou ser sincero. Antes do jogo eu falei, caramba, Diniz, tu não aprende, sendo sincero aqui pra vocês. E, felizmente, o Thiago Mendes foi muito bem. Agora eu quero ver o Thiago Mendes com um time mais intenso, que é o Mirassol. Espero que o Mirassol possa chegar aqui na terça-feira e jogar a vera, jogar sério, porque é um bom teste pra gente, né, principalmente visando a Copa do Brasil. Em relação às fake news, não é por aí, Diniz. Sinceramente, não é por aí. Aconteceu sim. O time do Vasco caiu o rendimento. Não adianta. Eu sei que você tem que proteger o teu grupo de jogadores. Tem muita gente falando que foi armação da diretoria com a força jovem e tudo mais para cobrar ali. Não, eu acredito que a postura do Vasco contra o Juventude, para mim, é o retrato de que alguma coisa estava acontecendo. Agora, eu só espero, né, que a postura do Vasco no jogo de ontem e daqui para frente, até visando a Copa do Brasil, possa ser outra. E como o Ryan falou, depois eu posso até trazer esse corte aqui, ele muito bem comentou, a gente sabe que ganhando um título com a camisa do Vasco, a gente entra para a história. O pensamento tem que ser esse, família vascaína. Mas assim, uma grande atuação do Vasco ontem. A gente pode destacar vários jogadores, assim como eu gostei muito do Thiago Mendes. Achei uma partida segura, muito segura do Cuesta. Robert Renan com alguns detalhes. Eu achei que o gol foi novamente falha dele, né? Ali poderia ter se colocado melhor e ter prestado atenção para cortar aquela bola que passou por ele e aí acabou saindo o gol. O PH não começou legal, mas depois foi crescendo na partida. Piton fez uma partida ok, defensivamente falando, não teve tantas oportunidades na frente. Barros foi coroado com gol, participou do segundo gol com o lançamento para o PH, uma grande partida do Barros, voltou ao seu nível de atuação. Thiago Mendes já falei. Coutinho poderia, né, até ser coroado ali com os 2 gols, mas gostei da atuação do Coutinho. Nuno foi muito melhor em comparação às últimas partidas, muito melhor, muito mais intenso, mas é aquilo que eu falei. Foi intenso ou o Internacional que é muito mole? Que o Internacional é cansado, a gente precisa ter, né, esse entendimento. Mas foi muito melhor a atuação do Nuno e foi coroado com gol. E aí parece até uma coisa, né? No nosso vídeo, recente, eu destaquei aqui um treinamento do Vasco e eu pontuei Ryan e Andrés Gomes. E eu comentei em 2 vídeos, no pré-jogo e esse vídeo que eu tô falando, vai ter gol do dançarino. E teve. Finalmente, né, a língua acertou alguma coisa, a família vascaína e paz, né? Paz que a gente tanto precisava, né, para seguir bem nessa reta final de temporada. E é aquilo que eu falei com vocês, assim, ao longo desse confronto, né? Eu não quero chorar. Eu também não quero que você, abra o berreiro aí. Então deixa eles chorarem, tá ligado? Chora Sobis, chora Renata Fã. Olha só. Fala comigo, amigos! Hoje tivemos uma das piores noites da história do Inter desde que eu me lembre. Um jogo absurdamente
difícil de tragar, de engolir o que aconteceu hoje em São Januário. Se isso não servir, se um 5-1 não servir como para os jogadores terem vergonha na cara e saber que ainda tem chance de se salvar, nada serve. Um jogo assim, onde o Vasco não precisou jogar bem e fez 5 gols no Inter. O Inter bagunçado, o Inter sem tática, o Inter completamente perdido. Um Inter que talvez dê um pouquinho de esperança, fazendo um gol ali no último minuto do primeiro tempo. E a volta foi assim, ó, decepcionante. O Vasco em 10 minutos fez 2 gols, 4-1, depois vem o quinto e depois só tirou onda. Um negócio impressionante. Um time que literalmente estava disputando mais ou menos a mesma competição que o Inter, meteu 5, para ver o momento que a gente está. Coletiva do Ramon Dias me assusta, né, o dos 2 treinadores, digamos assim, me assusta porque não senti indignação, não senti nada. E dá medo, né? O Santos ganhou, passou o Inter, o Santos tirou um saldo gigante, porque o Inter também perdeu de 5. Amanhã vitória com grandes chances e uma baita oportunidade de passar o Inter. Provavelmente vamos jogar o próximo jogo na zona do rebaixamento. Complicado, triste, um momento muito difícil, mas ainda espero que venha um fato novo. E eu acho que com esse treinador, com essa comissão, o Inter não vai conseguir. Vamos lá, gente. A partir de hoje, rezar, vamos para a igreja e vamos ver o que acontece. Porque se depender do Inter, só pelo Inter, tá difícil. Hoje o Inter depende dele para se livrar. E aí que tá o maior problema. Valeu? Fiquem bem, boa noite, não briguem por futebol e vida que segue. Bom, pessoal, eu tô aqui pensando como é possível amar um time com tanta devoção, com paixão, com loucura, com entrega e simplesmente não há nada de retribuição. Não há nada que esse time possa fazer por você. O que aconteceu hoje em São Januário foi muito além da normalidade, porque o Inter vem mal no campeonato, sim. Já tomou algumas goleadas, vem passando vergonha há muito tempo, mal gerido, mal organizado, com vários problemas extra-campo, dentro de campo, se esfarelou, se desfez. E é uma pena porque o ano vai acabar mal, muito mal. Não apenas a questão da Série B, do rebaixamento, mas a falta de coragem, a falta de atitude, um time sem confiança, um time que não consegue se coordenar dentro de campo. Começou a temporada com o título gaúcho, deu uma sobrevida ali na Libertadores, pegando um grupo difícil e simplesmente acabou a equipe, acabou o espírito coletivo. Não há hoje uma reação dentro e fora de campo. Nem acho que a culpa é da dupla que treina o Inter, mas é do time mal formado, mal organizado, mal distribuído, uma equipe que foi ruindo aos poucos e que deixa o torcedor triste, que deixa o torcedor sem explicação, sem ilusão. Realmente vai acabar bem mal o ano. Eu tô muito envergonhada, com muita raiva, com muito nervosismo, decepção já faz tempo, e o Inter hoje é uma sombra, é um catado. Hoje é um time que não existe. E é uma pena que tenha passado esse vexame com chuva, com espera, com tudo. Que vergonha. Uma sexta-feira para ser esquecida e um coração machucado, maltratado. Que coisa, hein? Patético. Ridículo. Horroroso. O Inter é horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Que coisa horrível. Que vergonha. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Raya hoje? Poxa, tô com pena, cara, da Renata Fã. Sobe não, mas tô com pena da Renata Fã. Coitado. Encarar o gigantesco Vasco da Gama, querendo trabalhar, mesmo sendo sábado hoje.
É diferente, família. E assim, só para pegar, né, essa choradeira aí que a gente viu, família, e destacar aqui a classificação rapidamente, né? O Vasco está na 10ª colocação. Claro que tem alguns times aqui que podem ultrapassar o Vasco e vão jogar ainda, né? Que é o caso do Corinthians, mas encara Botafogo amanhã às 4. Tem o Galo também, que está com 35 jogos, joga amanhã. Na verdade, domingo, tá, família? Eu tô vendo errado aqui. É domingo, perdão. Corinthians é domingo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui na madruga, já é sábado, então é domingão. Corinthians e Botafogo, Atlético e Fortaleza podem ultrapassar o Vasco, no caso Corinthians e Atlético. O Ceará joga também contra o Cruzeiro, né, no domingo, e o Vitória joga amanhã, né? O Vitória pode chegar a 42 pontos, não é isso? 40, 41, 42, e ultrapassar o Internacional e jogar o Inter aqui para o Z4, família Vasca. Então, assim, uma vitória muito importante. E o Vasco começa, né, a mirar aqui o G8, pelo menos, né? O Grêmio joga contra o Fluminense, que tá buscando ali, né, a vaga direta. Aí pega o Sport. Aí fica difícil. Porque o Vasco tem 2 confrontos complicados e, assim, o último o Vasco deve, né, poupar, né, pensando na Copa do Brasil. Então, assim, acho difícil o Vasco pegar essa 8ª colocação aí. Mas tá bom, no Campeonato Brasileiro eu queria essa paz e agora vamos, né, claro, jogar para ganhar do Mirassol e do Galo, até pensando em chegar bem contra o Fluminense. Fui!